Estoico na veia. O sistema operacional completo do firewall mental à liberdade absoluta. O despertar neste exato momento, enquanto você consome este conteúdo, 47 algoritmos estão lutando pela sua atenção. Empresas de trilhões de dólares investiram décadas para hackear o seu cérebro. E elas estão vencendo. Mas existe um código, um sistema operacional mental criado há 2000 anos que pode te blindar contra esse sequestro cognitivo. E nas próximas horas, eu vou te mostrar não apenas como instalá-lo, mas como construir seu próprio sistema operacional de vida, completo, testado, inquebrável. Bem-vindo ao Estoico na Veia. Este não é um curso de filosofia, é um protocolo de transformação total. E quando terminarmos, você não será mais a mesma pessoa. Parte 1. O diagnóstico. Entendendo o sequestro. A Matrix moderna. Sua atenção é o recurso mais valioso do século XXI. A pessoa média checa o celular 96 vezes por dia, uma vez a cada 10 minutos nas horas acordadas. Aplicativos são desenhados por PhDs em neurociência comportamental para criar loops de dopamina que funcionam exatamente como máquinas de cassino. Mas aqui está o que é realmente sinistro. Não é só sobre vender anúncios, é sobre controle. Quando controlam sua atenção, controlam seus pensamentos. Quando controlam seus pensamentos, controlam suas ações. E quando controlam suas ações, controlam sua vida. A ilusão da escolha. Vamos fazer um experimento mental brutal. Você acordou hoje e pegou o celular. Isso foi uma escolha ou um reflexo? Você escolheu o que pensar no chuveiro? Ou sua mente vagou em padrões repetitivos de preocupação? Você escolheu suas emoções quando alguém te cortou no trânsito ou reagiu instantaneamente? Se você for brutalmente honesto, provavelmente 90% do seu dia acontece sem você realmente estar presente. Você está rodando no modo padrão de fábrica, um modo que não foi desenhado por você, mas pela evolução para te manter vivo em savanas africanas há 200 mil anos e depois hackeado pela sociedade moderna para te manter consumindo, obedecendo, produzindo. A verdade brutal. Você não é livre. Você só tem a ilusão de liberdade. Parte 2. O firewall. Instalando a proteção básica. Os 3 princípios fundamentais. Os estoicos descobriram 3 princípios que funcionam como antivírus mental. Não são conceitos abstratos. São ferramentas práticas que você pode implementar hoje. Princípio 1. Dicotomia do controle. Existe apenas 2 categorias de coisas no universo. Coisas que você controla e coisas que você não controla. Você não controla o trânsito, o que fulano pensa de você, a economia, se vai chover, as ações dos outros, o passado, 99% do futuro. Você controla como você interpreta cada uma dessas coisas, onde você coloca sua atenção, suas respostas, seus julgamentos. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e escrevia para si mesmo toda manhã: hoje vou encontrar pessoas invejosas, ingratas, violentas. Isso não pode me afetar, pois não posso me tornar como elas. Ele estava programando sua mente antes dos eventos acontecerem. Isso é estratégia, não filosofia. Aplicação prática imediata. Toda vez que sentir ansiedade, raiva ou frustração, pergunte: isso está sob meu controle? Se não está, literalmente diga: não é meu. E redirecione a atenção. Anote quantas vezes por dia você desperdiça energia com o incontrolável. Princípio 2. Amor fati. Amor ao destino. Amor fati não significa pensar positivo. Significa amar o que acontece. Tudo o que acontece. Perdeu o emprego? Ame isso. Terminou o relacionamento? Ame isso. Seu projeto falhou? Ame isso. Quando algo ruim acontece, você tem 3 opções: negar a realidade, delírio, lutar contra o que já aconteceu, sofrimento inútil, ou aceitar e extrair valor, poder. Marco Aurélio tinha uma frase que virou mantra: o impedimento à ação avança a de ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Cada obstáculo é oportunidade disfarçada, mas só se você olhar corretamente. Aplicação prática imediata. De manhã, antes de checar qualquer coisa, escreva: tudo o que acontecer hoje será exatamente o que eu preciso. À noite, encontre uma coisa ruim que aconteceu
e extraia o aprendizado. Exercite o músculo de ver obstáculos como instruções. Princípio 3. Memento mori. Lembre-se da morte, você vai morrer. Eu vou morrer. Todos que você ama vão morrer. E ninguém sabe quando. Os estoicos não diziam isso para deprimir, diziam para despertar. Marco Aurélio escreveu: você poderia partir agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Quando você vive com a morte no ombro, as besteiras perdem poder. A opinião do colega? Irrelevante. O like no Instagram? Ridículo. A discussão no trânsito? Desperdício de vida. Aplicação prática e imediata. Configure um lembrete no celular 3 vezes ao dia. Você vai morrer. Antes de dormir, revise o dia como se fosse o último. Elimine uma atividade, pessoa ou hábito que não passaria no teste da morte. Parte 3. As jaulas invisíveis. Identificando os programas parasitas. Você instalou o firewall, mas ainda há programas maliciosos rodando no seu sistema operacional mental. 3 jaulas invisíveis que mantêm você prisioneiro mesmo depois de acordar conscientemente. Jaula 1. A tirania da opinião alheia. Faça um exercício. Conte quantas vezes hoje você pensou: o que fulano vai achar disso? Ou, será que eles vão gostar? Ou, eu deveria fazer isso para impressionar? Quando eu fiz isso, cheguei a 37 vezes. 37 momentos onde meu cérebro consultou a opinião imaginária de outras pessoas antes de agir, falar ou até pensar. Epicteto disse algo brutal. Se alguém te entrega o seu corpo para um estranho que passa, você ficaria indignado. Mas você entrega sua mente para qualquer um que apareça, para que possa abusar de você com insultos? Não tem vergonha disso? A verdade libertadora. Quando alguém tem uma opinião sobre você, isso não diz nada sobre você. Diz tudo sobre o mapa mental interno dessa pessoa. Você está vendo mapas, não realidade. E ninguém tem um mapa perfeito. Protocolo de desinstalação. Toda vez que pegar o celular antes de abrir redes sociais, pergunte: estou abrindo isso para adicionar valor ou buscar validação? Se for validação, não abra. Quando alguém der uma opinião sobre você, pratique dizer mentalmente: isso é o mapa deles, não meu território. Escolha uma coisa que você quer fazer, mas não faz por medo de julgamento. E faça, propositalmente. Use o medo como combustível. Jaula 2. A ilusão do controle temporal. Você acha que controla seu tempo. Não controla. Seu tempo controla você. A maioria das pessoas vive em modo reativo. O dia acontece para elas, não por causa delas. Você acorda com uma intenção e termina o dia sem ter tocado no que era importante porque urgências consumiram tudo. Sêneca escreveu: as pessoas são frugais protegendo sua propriedade pessoal, mas quando chega ao desperdício de tempo, são totalmente irresponsáveis com a única coisa que tem direito de ser avarentas. O teste brutal. Pega sua agenda da última semana. Agora imagina que você morreu no final dessa semana. Olha para trás. Você viveria essa semana da mesma forma se soubesse que era a última? Provavelmente não. Provavelmente você cortaria 90% do que fez. Protocolo Memento Mori avançado. Todo domingo planeje a próxima semana com uma premissa. Você vai morrer na sexta-feira à noite. Como você gastaria esses últimos 5 dias? Faça uma lista de 3 coisas não negociáveis que precisam acontecer. Não 30. 3. Quando alguém te pedir seu tempo, pergunte: se essa fosse minha última semana, eu daria esse tempo para isso? Se a resposta for não, então a resposta é não. Jaula 3. A narrativa limitante sobre si mesmo. Você tem uma história na sua cabeça sobre quem você é. Eu sou alguém que... E então você preenche o resto. Sou ansioso, sou inseguro, sou procrastinador, sou desorganizado. Essas não são verdades, são scripts. São programas que você instalou, ou pior, que foram instalados em você, e agora você os executa automaticamente. A descoberta libertadora. Você não é suas ações passadas. Você não é seus erros. Você não é seus medos. Você é a consciência que observa tudo isso. E consciência pode escolher novas ações a qualquer momento. Exercício do observador. Toda noite, escreva 3 coisas que fez hoje que contradizem sua narrativa limitante. Quando um pensamento aparecer dizendo eu sou X, reformule para estou experimentando X. Cria distância. Vira observador. Parte 4. A morte do ego.
destruindo o programa mestre. Agora vamos ao núcleo do sistema. Vamos destruir o programa mestre que roda debaixo de todos os outros, o ego. O que é o ego de verdade? Ego não é autoestima, não é confiança. Ego é a história que você conta sobre quem você é a narrativa, o personagem, a identidade que você construiu a partir de memórias, experiências, sucessos, fracassos, aprovações, rejeições. É o eu que você defende em discussões, o eu que se ofende quando criticado, o eu que se sente superior quando elogiado, o eu que tem medo de ser exposto, rejeitado, esquecido. E aqui está a verdade que vai doer. Esse eu não existe como algo fixo, permanente, sólido. É uma ilusão útil que seu cérebro criou para navegar o mundo social. É software, não hardware. As práticas de morte simbólica. Os estoicos tinham práticas específicas para isso. Não era filosofia abstrata, era treino mental diário. Prática 1. Praemeditatio malorum. Visualização negativa. Todo dia de manhã, Marco Aurélio visualizava tudo que poderia dar errado. Perda de poder, traição de aliados, doença, morte de pessoas amadas, sua própria morte. Ele não fazia isso para se preparar para evitar essas coisas. Fazia para aceitar que elas eram possíveis, prováveis, inevitáveis e que ele sobreviveria de qualquer forma. Prática 2. Contemplação da impermanência. Olhe para algo que você valoriza. Sua casa, seu relacionamento, seu trabalho, seu corpo. Agora pense, isso não vai durar. Tudo é temporário. Tudo está decaindo neste exato momento. Quando você vê tudo como temporário, duas coisas acontecem. Você para de se apegar, apego é sofrimento, e você aprecia mais intensamente, porque sabe que é temporário. Prática 3. Morte simbólica diária. Todo dia, antes de dormir, você vai morrer simbolicamente. Deita, fecha os olhos e imagina que não vai acordar. Este foi seu último dia. E então pergunta, como foi esse último dia? Valeu a pena? Você viveu como queria viver? Depois, visualize o mundo continuando sem você, as pessoas seguindo suas vidas, o universo indiferente, e observe o que acontece dentro de você. O protocolo de desidentificação. 30 dias. Dias 1-5. Visualização da morte. Toda noite, 5 minutos de morte simbólica. Dias 6 e 10. Desidentificação corporal. Olhe para o espelho e pense, este não sou eu. Isto é um veículo temporário. Eu não sou meu corpo. Dias 11 e 15. Desidentificação mental. Observe seus pensamentos. Perceba, se você está observando, você não pode ser seus pensamentos. Dias 16, 20. Desidentificação emocional. Estou experimentando raiva. Não estou com raiva. Você não é suas emoções. Dias 21, 25. Desidentificação social. Observe seus papéis. Filho, profissional, amigo. Perceba. Esses são papéis que você desempenha, não quem você é. Dias 26, 30. Integração viva a partir da consciência pura, não do ego. Observe as reações do ego, mas não se identifique. Parte 5. Minimalismo cognitivo. A arte de pensar menos e viver mais. Você instalou o firewall, identificou as jaulas, matou o ego e provavelmente sua mente está correndo mais rápido que antes, porque agora você está consciente. E consciência sem controle é ansiedade em alta definição. A auditoria mental brutal dos 60 mil pensamentos que você tem por dia. 20 mil são ruminação sobre o passado. Não pode ser mudado. 15. 0 são ansiedade sobre o futuro. Pode nunca acontecer. 10 mil são preocupação com opinião alheia. 5 mil são fantasias escapistas. 7 mil são loops mentais repetitivos. Sobram 3 mil pensamentos, 5% da sua capacidade mental. E desses, quantos são realmente úteis? Talvez 500, menos de 1%. 99% da sua atividade mental é desperdício energético. Os 3 filtros estoicos. Os estoicos tinham um teste brutal para separar pensamentos úteis de parasitas. Toda vez que um pensamento aparecia, filtro 1. Isso está sob meu controle agora? Se não, descarta imediatamente. Filtro 2. Isso requer ação imediata? Se não, adia para o momento certo. Filtro 3.
Isso adiciona clareza ou apenas ruído? Se apenas ruído, elimina. 3 perguntas, 3 filtros, e 90% dos pensamentos são eliminados instantaneamente. As 3 técnicas de minimalismo cognitivo. Técnica 1. Prososhi. Atenção sustentada. Não é meditação no sentido moderno. É atenção radical ao momento presente enquanto vive. Marco Aurélio praticava isso em batalhas. No meio do caos, ele mantinha a atenção no essencial. Próxima decisão, próxima ação, próximo movimento. Só o agora. Só o essencial. Só o que estava sob seu controle imediato. Treinamento. Escolha uma atividade trivial hoje. Lavar louça, escovar os dentes e mantenha atenção total. Quando sua mente vagar, simplesmente traga de volta. 10 minutos por dia. Técnica 2. Epoqué. Suspensão do julgamento. A maioria dos seus pensamentos não são observações. São julgamentos disfarçados de observações. Você não pensa, aquela pessoa fez X. Você pensa, aquela pessoa é idiota porque fez X. Prática. Separe fato de interpretação. Fulano não respondeu minha mensagem. Fato. Fulano está me ignorando porque não gosta mais de mim. Interpretação. Quando você remove a interpretação, remove o sofrimento. Técnica 3. Apateia. Não ser dominado por sentimentos. Não significa não sentir. Significa não ser dominado por sentimentos. É a diferença entre estou experimentando raiva e estou com raiva. No primeiro, há espaço. No segundo, há identificação total. Viktor Frankl disse, entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. O protocolo de 21 dias. Semana 1. Auditoria mental total, carrega um caderno. Toda vez que perceber que está perdido em pensamento, faz uma marca. Fim do dia, conta. Não julga. Só mede. Semana 2. Implementando filtros. Toda vez que um pensamento aparecer, aplica os 3 filtros. Nos primeiros dias vai parecer impossível. Continua praticando. Semana 3. Criando espaço mental. Prática conforto com vazio. Esperando na fila? Não pega o celular. Só fica ali, presente. 10 minutos por dia de nada. Literalmente nada. Parte 6. O Código Samurai. Bushido Myths. Estoicismo. Agora você tem estrutura, mas falta edge. Falta afiação. Porque os estoicos eram filósofos, mas os samurais eram praticantes. Cada princípio era testado em vida ou morte. A conexão profunda. Marco Aurélio escrevia, você poderia partir agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Yamamoto Tsunetomo, autor do Hagakure, escreveu, o caminho do samurai é encontrado na morte. Quando se trata de ou, há apenas a escolha rápida da morte. Mesmo princípios, mesma verdade, mesma conclusão. Liberdade vem da aceitação total da morte e impermanência. As 7 virtudes do Bushido e seus paralelos estoicos. 1. GI. Retidão, justiça. Virtude estoica, justiça. Fazer o que é certo, não o que é fácil. Sempre, sem exceção. Samurais tinham um código. Se você testemunha injustiça e não age, você é cúmplice. Marco Aurélio. Apenas porque você é incapaz de fazer o que é certo, não significa que você deva fazer o que é errado. Aplicação moderna. Você está em uma reunião. Seu chefe propõe algo antiético. Todo mundo concorda em silêncio. Gi exige que você fale, mesmo que custe seu emprego, porque integridade não é condicional. 2. IQ. Coragem heróica. Virtude estoica. Coragem. Não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Musashi entrou em seu primeiro duelo aos 13 anos já morto. O oponente entrou querendo viver. Essa diferença mental foi decisiva. Aplicação moderna. Aquele projeto que parece impossível, aquela conversa difícil que você está adiando. Yu é entrar já tendo aceitado o pior cenário. Então, agir com liberdade total, porque não há mais nada a perder. 3. Jin. Compaixão. Benevolência. Virtude estoica. Amor pela humanidade. Força sem benevolência é tirania. Poder sem compaixão é crueldade. Marco Aurélio. Sempre que você ofende alguém, pense, qual é a visão deles de bem e mal que os levou a ofender? Aplicação moderna. Alguém te traiu.
Primeira reação: vingança. Jin diz: entenda primeiro. Por que essa pessoa agiu assim? Entender não é desculpar, mas permite resposta proporcional. 4. Rei. Respeito. Cortesia. Tus, virtude. Estoica, temperança. Tratar todos com dignidade. Não porque merecem, porque você é quem você é. Quando você mantém compostura, mesmo quando o mundo está em chamas, você mantém controle da única coisa que realmente importa: sua própria mente. Aplicação moderna. Alguém te desrespeita publicamente. Instinto. Retaliar. Rei diz: mantenha a compostura. Quando você mantém dignidade enquanto o outro perde a dele, você ganhou sem precisar competir. 5. Makoto. Honestidade absoluta. Virtude estoica, verdade. Viver sem máscaras, sem pretensão, sem mentira nem para si mesmo. Epicteto. Primeiro decida que tipo de pessoa você quer ser. Depois faça o que precisa fazer. Não parecer ser. Ser. Aplicação moderna. Uma versão de você. Sempre. Sem edição. Sem filtro. Verdade com respeito, mas sem mentira. 6. Meio. Honra. Virtude estoica. Virtude como fim. Viver de forma que, quando você morrer, sua reputação com você mesmo seja impecável. O teste. Se ninguém nunca descobrisse, você faria diferente? Se a resposta é sim, você não tem meio. 7. Shuji. Lealdade. Virtude estoica, dever. Comprometimento absoluto com o que você escolheu servir. Mas atenção, se seu senhor ordenar algo contra Ji, retidão, Shuji exige que você desobedeça. Lealdade última não é a pessoas, é a princípios. O protocolo do guerreiro moderno, 90 dias. Fase 1, dias 1:30. Morte, antes da vida prática matinal. Shinigurai, modernizada. Visualize sua morte hoje. Aceite completamente. Pergunte: se este é meu último dia, como eu quero vivê-lo? Identifique uma ação de Ji e uma situação de Yu. Saia de casa já tendo morrido. Fase 2. Dias 31-60. Forjando as virtudes. Prática deliberada de cada virtude. Segunda. Ji. Corrija uma injustiça. Terça. Yu. Faça algo que te assusta. Quarta. Jin. Pratique compaixão com alguém difícil. Quinta. Rei. Mantenha compostura sob provocação. Sexta. Makoto. Diga uma verdade que estava evitando. Sábado. Meio. Revise. Suas ações foram honoráveis? Domingo. Chugi. Reafirme seu comprometimento. Fase 3. Dias 61-90. Integração sob pressão. Identifique seu maior desafio atual. Aplique todas as 7 virtudes simultaneamente nesse desafio. Documente. Ajuste. Refine. Parte 7. Estoicismo nos negócios. Estratégia sem ego. Ambição sem corrupção. Agora levamos tudo para o mundo real mais brutal. Negócios. Destruindo 3 ilusões. Ilusão. 1. Nice guys finish last. Para ter sucesso, você precisa ser ruthless. Verdade. Confundir firmeza com crueldade é erro de amador. Os líderes mais eficazes eram firmes, não cruéis. Ilusão 2. Ética é luxo. Quando a competição é brutal, você faz o que precisa fazer. Verdade. Ética não é luxo. É eficiência de longo prazo. Toda vez que você quebra um princípio por vantagem de curto prazo, você cria dívida psicológica que cobra juros compostos. Ilusão 3. Você precisa escolher sucesso ou integridade. Verdade. Você pode ter ambos. Na verdade, você só pode ter sucesso sustentável com integridade. Os 5 princípios estoicos para negócios. Princípio 1. Dicotomia do controle aplicada à estratégia. Pare de desperdiçar energia com o que você não controla. Mercado, economia, concorrentes, clientes. Foque no que você controla. Sua estratégia, execução, qualidade, integridade, resposta. Exemplo real. Startup enfrentando concorrente gigante com preço predatório. Resposta comum. Pânico. Resposta estoica. O que está sob meu controle? O gigante tinha escala, mas não agilidade. Pivotou para nicho ultra especializado. 3 anos depois, dominou o nicho. Princípio 2. Amor fati nos negócios. Obstáculo. É caminho. Cada problema é oportunidade disfarçada. Exemplos. Netflix.
Obstáculo de logística de DVD revelou o caminho para streaming. Airbnb, obstáculo da crise de 2008, criou o modelo de negócio. Reformulação. Ao invés de como eu resolvo esse problema, pergunte: como esse problema está me mostrando um caminho que eu não estava vendo? Princípio 3. Memento mori corporativo. Toda decisão deveria ter uma pergunta anexa. Se eu morresse amanhã e isso fosse descoberto, eu teria vergonha? O teste do obituário. Antes de qualquer decisão. Importante pergunta. Se isso fosse manchete amanhã com meu nome anexado, eu ficaria orgulhoso ou envergonhado? Se a resposta é envergonhado, não faz. Não importa o lucro, porque reputação leva décadas para construir e segundos para destruir. Princípio 4. Prozoshi. Atenção estratégica, não reativa. Foco estratégico versus reatividade tática. Framework. Prático. Todo domingo, 3 perguntas. 1. Das 1000 coisas que eu poderia fazer essa semana, quais 3 vão mover o negócio mais significativamente? 2. Quais dessas 3 só eu posso fazer? 3. Como eu protejo essas 3 de interrupções? Executa com atenção total, sem multitasking. Princípio 5. Virtude como métrica. KPIs internos e externos. Todo negócio tem KPIs externos: receita, lucro, crescimento. Mas você precisa de KPIs internos também. KPI 1. Integridade. Quantas vezes essa semana eu violei meus princípios por conveniência? Meta: 0. KPI 2. Coragem. Quantas vezes evitei uma decisão difícil por medo? Meta: 0. KPI 3. Justiça. Como tratei as pessoas? Meta: 100% com dignidade. KPI 4. Sabedoria. Quantas decisões foram estratégicas versus reativas? Meta: 80% estratégicas. Fim de cada semana, 30 minutos. Revisa e dá nota de 0 a 10 para cada KPI interno. O protocolo. O estrategista estoico, 12 semanas, semanas 1 no 3. Auditoria completa. Honestidade brutal sobre onde você está. Quantas vezes no último mês violei meus princípios por lucro? Quais relacionamentos tóxicos mantenho por medo? Qual mentira estou contando? O que seria descoberto em auditoria que me envergonharia? Estou construindo algo que melhora o mundo? Semanas 4-6. Redesenho estratégico. Matriz de decisão estoica para cada área do negócio. 1. Funciona e alinha com princípios? Dobra investimento. 2. Funciona, mas viola princípios? Elimina ou transforma. 3. Não funciona e viola princípios? Elimina imediatamente. 4. Não funciona, mas alinha? Melhora ou abandona. Semanas 7-9. Implementação sob pressão. Testa tudo em situações reais de alto estresse. Identifica 3 desafios maiores e aplica os princípios. Semanas 10-12. Construindo cultura estoica. Não fica só em você. Transforma a cultura inteira. Codifica os princípios, específico, não platitudes. Modela pelo exemplo. Equipe não segue o que você diz, segue o que você faz. Celebra virtude, não só resultado. Cria accountability de KPIs internos. Parte 8. A integração final. Construindo seu sistema operacional. Agora você tem todos os componentes. Falta a integração em um sistema único. A arquitetura do sistema, os 4 níveis. Todo sistema operacional tem camadas. Seu sistema operacional de vida tem 4 níveis. Nível 1, núcleo, identidade e valores. Quem você é? Aqui ficam suas respostas para quem eu sou quando ninguém está olhando. Quais princípios são não negociáveis? O que eu represento, mesmo que me custe tudo? Seus 3 valores inegociáveis. Não 10, não 20. 3, máximo. Porque se tudo é importante, nada é importante. Exemplo. 1. Verdade acima de conforto. 2. Crescimento acima de segurança. 3. Contribuição acima de acumulação. Esses 3 filtram toda decisão da sua vida. Trabalho, relacionamentos, dinheiro, tempo, tudo. Nível 2. Sistema operacional. Princípios e protocolos. Como você age. Seus 7 princípios de operação. 1. Princípio de controle. Eu só gasto energia com o que está sob meu controle direto. 2. Princípio de aceitação. Eu aceito o que acontece como exatamente o que deveria acontecer. 3. Princípio de finitude.
Eu vivo cada dia como se fosse o último. 4. Princípio de atenção. Eu coloco atenção total no que estou fazendo ou não faço. 5. Princípio de virtude. Eu escolho o certo sobre o fácil, sempre. 6. Princípio de coragem. Eu enfrento o que precisa ser enfrentado, independente do medo. 7. Princípio de autenticidade. Eu sou uma versão de mim mesmo em todos os contextos. Como funciona na prática? Situação. Seu chefe te pede para mentir para um cliente. Processamento. Nível 1. Valores. Isso viola a verdade acima de conforto? Sim. Nível 2. Princípios. Princípio de controle. Não controlo o chefe. Controlo minha resposta. Princípio de virtude. O certo é dizer não. Princípio de coragem. Faço mesmo com medo. Princípio de finitude. Teria orgulho dessa decisão? Decisão. Recusar. Com respeito, mas firmeza. Nível 3. Aplicações. Práticas e rituais. O que você faz? Seus 5 rituais não negociáveis. Ritual. 1. Preparação da morte. Manhã, 10 min. Visualiza sua morte hoje. Aceita completamente. Pergunta: se este é meu último dia, como vivo? Identifica 3 ações essenciais. Ritual 2. Atenção total. Durante o dia, contínuo. A cada nova atividade. Pausa 3 segundos. Pergunta: isso merece minha atenção total? Se sim, atenção total. Se não, delega, elimina ou adia. Ritual 3. Filtro de controle. Quando a ansiedade surgir, 2 min. Pergunta: isso está sob meu controle? Se não, não é meu. Se sim, qual ação agora? Ritual 4. Revisão diária. Noite, 15 min. Revisa o dia. Identifica. Onde mantive princípios? Onde falhei? Sem julgamento. Só dados. Ajusta para amanhã. Ritual 5. Recalibração semanal. Domingo, na hora. Revisa valores. Ainda são verdadeiros? Revisa princípios. Estou vivendo de acordo? Revisa práticas. O que funciona? O que não? Ajusta protocolo nível. 4. Interface. Interações e impacto. Como você se relaciona. Seus 4 modos de interação. Modo 1. Estrategista. Trabalho e negócios. Dicotomia de controle em ação. Foco no essencial. Decisões com KPIs internos e externos. Modo 2. Guerreiro. Conflito e desafio. Bushido ativado. Coragem sem crueldade. Firmeza com compaixão. Modo 3. Filósofo. Reflexão e aprendizado. Minimalismo cognitivo. Morte do ego. Observação sem julgamento. Modo 4. Humano. Relacionamentos e conexão. Presença total. Vulnerabilidade sem ego. Autenticidade absoluta. Quando esses 4 níveis estão alinhados, você tem integridade verdadeira. Todas as partes de você apontando na mesma direção. O protocolo de implementação de 90 dias. Fase 1, dias 1 a 30. Instalação do núcleo. Semana 1, definindo valores. Dias 1 a 3, brainstorm de tudo que você valoriza. Dias 4 a 5, reduz para 10 valores. Dia 6, reduz para 5 valores. Dia 7, filtragem final. 3 valores inegociáveis. Semana 2, teste de estresse dos valores para cada valor. Eu estaria disposto a perder dinheiro, status, relacionamento, conforto por este valor? Se depende, não é valor nível 1. Semana 3, construindo princípios. Baseado nos 3 valores, constrói seus 7 princípios de operação. Cada princípio deve ser claro, testável e acionável. Semana 4, memorizando o núcleo. Conseguir recitar seus 3 valores e 7 princípios de memória. Pratica diariamente até virar automático. Fase 2, dias 31 a 60, calibrando o sistema. Semana 5-6, instalando rituais. Implementa os 5 rituais, um por vez. Dia 31-37, só ritual 1. Dia 38-44, adiciona ritual 2. Continua até todos os 5 estarem rodando. Semana 7-8, testando sob pressão. Busca deliberadamente situações que testam o sistema. Conversa difícil adiada. Tem essa semana. Decisão assustadora. Toma essa semana. Conflito pendente. Enfrenta essa semana. Anota o que funciona. Ajusta o que não funciona. Fase 3. Dia 61-90. Integração completa. Semana 9-10. Vivendo multicamadas. Cada decisão passa automaticamente pelos 4 níveis. Alinha com valores? Segue princípios? Incorpora práticas?
Expressa no modo certo? Semana 11, 12. Refinamento e documentação. Escreve seu manual de operação pessoal. Meus 3 valores. E por que escolhi cada um. Meus 7 princípios e como se manifestam. Meus 5 rituais. E quando. Como pratico. Meus 4 modos de interação. E quando usar cada um. Este documento é seu. Código de vida. Consultado em momentos de dúvida. Revisado anualmente. Manutenção e evolução do sistema protocolo de manutenção trimestral. A cada 90 dias, check-up completo. Auditoria de valores. Esses 3 valores ainda são verdadeiros? Ainda representam quem eu escolho ser? Auditoria de princípios. Esses 7 princípios ainda servem? Algum está obsoleto? Algum novo precisa ser adicionado? Auditoria de práticas. Esses 5 rituais ainda funcionam? Algum perdeu eficácia? Auditoria de impacto. Como o meu sistema está impactando minha vida? Relacionamentos. Trabalho. Paz mental. Protocolo de upgrade. Anual. Retiro de 3 dias. Dia 1. Revisão completa do ano. Dia 2. Redesenho. Questiona tudo. Dia 3. Formalização da versão 2.0. As 4 armadilhas a evitar. Armadilha. 1. Perfeccionismo. Você vai falhar. Vai violar princípios. Vai perder dias de ritual. Isso não significa que o sistema falhou. Significa que você é humano. A questão é falhar, reconhecer, recalibrar, continuar. Armadilha 2. Rigidez. Princípios são bússola, não prisão. Há momentos raros onde o contexto muda tudo. O sistema te guia, não te controla. Armadilha 3. Isolamento. Quando você vive com código claro, você vai se destacar. Pode ser tentado a julgar ou se isolar. Não faça isso. Você pode ser farol sem ser arrogante. Armadilha 4. Substituir pensamento por sistema. Seu sistema é ferramenta para pensar melhor, não substituto para pensar. Haverá situações novas que exigem adaptação. Conclusão. O sistema está instalado. A transformação completa. Se você aplicou tudo o que foi apresentado aqui, você instalou o firewall, protegendo sua mente contra sequestro cognitivo através da dicotomia do controle, amor fati e memento mori. Você identificou e desinstalou as jaulas invisíveis, libertando-se da tirania da opinião alheia, da ilusão do controle temporal e das narrativas limitantes. Você matou o ego através das práticas de desidentificação corporal, mental, emocional e social, descobrindo que você é consciência pura, não o personagem que criou. Você dominou o minimalismo cognitivo, eliminando 99% dos pensamentos parasitas através de prosoche, epoché e apateia, mantendo apenas o essencial. Você incorporou o código do guerreiro, integrando as 7 virtudes do Bushido com os princípios estoicos, criando firmeza com compaixão, coragem sem crueldade. Você aplicou tudo no mundo real, levando princípios para negócios, testando sob pressão, construindo estratégia sem ego e ambição sem corrupção. Você construiu seu sistema operacional completo, com 4 níveis integrados: núcleo, valores, sistema operacional, princípios, aplicações, rituais e interface, modos de interação. O que isso significa na prática? Dia 90 e além. Você não vai ter dúvidas existenciais sobre quem você é. Você sabe, está documentado. Você não vai travar em decisões. Você tem filtros claros. Processa e age. Você não vai viver com dissonância cognitiva. Suas ações e valores estão alinhados. Você não vai desperdiçar energia com o irrelevante. Você tem práticas que mantêm foco. Você não vai ser uma pessoa no trabalho, outra em casa, outra com amigos. Você é um, sempre. Você não vai viver com medo de morte, opinião alheia, fracasso ou perda, porque já aceitou tudo isso e vive deliberadamente de qualquer forma. Você não vai ser controlado por algoritmos, sociedade ou expectativas externas, porque você tem seu próprio código, a verdade final. Marco Aurélio escreveu meditações por 19 anos, todo dia, até o dia que morreu, porque ele sabia, o sistema precisa ser praticado continuamente, senão atrofia. Ele era imperador do mundo, e ainda assim precisava se lembrar diariamente de seus princípios, não porque era fraco, porque era humano. A mensagem final é esta: ter o sistema não é suficiente. Você precisa rodar o sistema.
diariamente, sem falha. Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento, e você não chegou até aqui por entretenimento. O desafio final. Vive os próximos 90 dias como se fossem os últimos 90 dias da sua vida, com o sistema instalado, com os princípios ativados, com os rituais rodando. E no dia 90, documenta sua transformação. Não para ninguém, para você mesmo, para provar a si mesmo. Eu fiz isso. E então, vive os próximos 90, e os próximos, e os próximos. Até que não seja mais sistema que você pratica. Seja simplesmente quem você é. Epicteto, no fim da vida, disse algo definitivo. Não explique sua filosofia. Encarne-a. Durante este protocolo completo eu expliquei. Agora é sua vez de encarnar. Você tem tudo o que precisa. Os 3 princípios do Firewall. As 3 jaulas identificadas. O protocolo de morte do ego. As 3 técnicas de minimalismo cognitivo. As 7 virtudes do Bushido. Os 5 princípios de negócios. Os 4 níveis do sistema operacional. Os 5 rituais diários. O protocolo de 90 dias. Não busque mais ferramentas. Não procure mais conteúdo. Não assista mais vídeos. Você tem tudo. Agora vai. Vive. Testa. Ajusta. Refina. A última verdade. Marco Aurélio morreu em 180 DC. Sêneca em 65 DC. Epicteto em 135 DC. Mais de 2000 anos atrás. E ainda assim, os princípios que eles viveram são mais relevantes hoje que nunca. Por quê? Porque são baseados em natureza humana. E natureza humana não muda. Tecnologia muda, sociedade muda, economia muda. Mas o que significa viver bem? Isso nunca muda. Coragem, sabedoria, justiça, temperança, integridade, presença, autenticidade, propósito. Esses não são conceitos antigos. São verdades eternas. E agora você tem um sistema para vivê-las. O sistema está instalado. O código está escrito. O resto é execução. Vai, estoico na veia, onde filosofia virou sistema operacional. O laboratório está aberto. Você é o experimento. E também o cientista. Esse é o começo, mas é o fim do protocolo completo. Se esta história fez você refletir, aperte esse botão de curtir agora mesmo. Sério? Ajuda muito o canal a continuar criando histórias originais como esta, não copiadas de nenhum lugar. Inscreva-se para não perder as próximas histórias que farão você pensar e escreva nos comentários "Cheguei até o final" para que eu saiba que você ouviu a história completa. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima história.